que é básico para quem trabalha na obra de Deus, que eu sempre digo: quem não senta para aprender não pode se levantar para ensinar. Isso é básico, porque eu não posso ensinar aquilo que eu não sei, né? Os irmãos terem coragem de colocar o seu filho numa escola onde o professor nunca estudou? Hã? Pois bem, então assim, na obra de Deus é muito mais excelente, né? Eu até escrevi essa semana um apostilo, um trabalho bem simples aqui, que eu quero ser bem simples com os irmãos. E eu coloquei um tema aqui, ó: um excelente ministério requer um excelente preparo. Então não tem como fazer a obra de Deus sem preparo, não é? Se vocês perguntarem para mim assim: pastor, quem faz a obra de Deus, ele tem que ser vocacionado, chamado por Deus? Esse é o primeiro ponto. Se alguém não é chamado por Deus, ele também não pode fazer a obra de Deus. Agora, ser chamado não significa necessariamente que eu estou apto para fazer a obra de Deus. Quando eu sou chamado, eu preciso me preparar. Nós vamos acompanhar aqui o texto que eu vou ler. Fala de uma escola de profetas que foi fundada pelo profeta Samuel. Todavia, a escola de profeta, ela não é para preparar ninguém para ser profeta, porque profeta ele já é inato, ele é chamado por Deus. Agora, quem é chamado precisa frequentar a escola de profetas para aprender a exercer o ofício de profeta, que é bem diferente de ser chamado. Então, vamos ler a palavra de Deus no segundo livro dos Reis. Vou usar esse texto aqui, bem conhecido, para embasar esse estudo. Os irmãos, está faltando bastante obreiro, né, pastor Júnior? Então, mas como Deus não fala com ausente, né? Deus só fala com quem está presente. Então, os que vão ouvir a voz de Deus são exatamente aqueles que estão aqui. Glória a Deus. Quero compartilhar com vocês essa palavra aqui. Segundo livro dos Reis. Deixa eu pegar o óculos. Vamos ler no capítulo 2. A partir do versículo 1. Esse texto é muito conhecido, né? Todos acharam? Leiamos a santa, bendita e eterna palavra de Deus. Sucedeu que quando o Senhor estava para elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Essa palavra aqui é muito importante os irmãos guardarem. Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu sei, calai-vos. E Elias lhes disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: fica aqui,
porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram ambos juntos. Amém? Esse texto aqui, irmãos, é muito conhecido, né, dos leitores da Bíblia, dos estudiosos das Escrituras. Então nós vamos fazer aqui um trabalho de interagir, quero interagir com os irmãos. Depois do final, a gente sempre deixa alguns minutos para perguntas. Se os irmãos quiserem se manifestar, pode se manifestar, ou então anônimo. Pode escrever um papel aí, enviar aqui, que nós vamos responder. O que nós acabamos de ler aqui é o epílogo. Nós falamos exatamente lá um tema sobre liderança cristã, e nós abordamos sobre autoridade espiritual lá. E esse homem chamado Eliseu, ele é um grande exemplo de alguém que não se apartou do seu líder de forma alguma. Ele esteve em todo momento lá. Também eu citei Josué, né? Lá no estudo da Bíblia diz que Josué, ele não saía da porta da tenda onde Moisés estava. O que significa isso? Significa que ele estava pronto para servir a Moisés. A Bíblia chama Moisés de servo do Senhor e chama Josué de servidor de Moisés. É bem interessante isso. E quando Moisés morre, no capítulo 34 de Deuteronômio, é narrada a morte de Moisés. Então Josué que escreve esse capítulo 34, narrando a morte de Moisés. E no capítulo 1 de Josué, logo em seguida, Deus vai falar com Josué e vai dizer assim: meu servo Moisés agora é morto. Observe que ele morreu, mas a Bíblia, Deus ainda chama ele de servo. Mesmo morto, o servo de Deus continua sendo servo, né? O servo fiel. E aí ele disse assim: meu servo Moisés agora é morto, agora você vai liderar o povo, Moisés. Aí vai dar instruções para Josué. Então Josué e Eliseu, eles são sinônimos de obreiros que não se apartaram do seu Senhor e foram substitutos dos seus senhores de forma muito eficaz, né? Outro obreiro do Novo Testamento que nós podemos mencionar é Timóteo. Timóteo teve uma missão muito difícil de substituir o segundo personagem mais importante do Novo Testamento, o apóstolo Paulo. O primeiro é Jesus, o segundo o apóstolo Paulo. A cabeça do cristianismo é Jesus, da igreja. A espinha dorsal do cristianismo é a conversão do apóstolo Paulo. Então observe que Timóteo ainda é jovem, aproximadamente 35 anos, né? Os bispos da época, todos eles tinham mais de 50 anos, e houve na época um burburinho assim, porque pelo fato de Timóteo ser jovem, e Paulo vai escrever: ninguém despreza a tua mocidade, né? E o dom que é em ti, porque ele foi substituto do apóstolo Paulo. Mas ele diz assim: olha, permanece naquilo que aprendestes, e nas letras que você aprendeu desde a tua meninice, com a tua mãe Eunice e com a tua avó Loide. Aquele moço, aquele obreiro Timóteo, que foi instruído à luz das Escrituras. E nós, irmãos, para fazermos a obra de Deus com excelência, de bom grado, coração voluntário, né? Tudo isso, a boa vontade na obra de Deus, ela é imprescindível, necessária. Mas nós vamos ver depois que não só boa vontade, precisa ter preparo. Em Eclesiastes tem um texto, Eclesiastes 10, que diz assim, ó: se o machado estiver encotado, cego, ferro estiver cego, você vai precisar colocar mais força. E diz assim também, ó: se quem carrega pedras será maltratado por ela. O que significa isso dentro de uma linguagem poética? Que quem faz a obra de Deus tem que carregar pedra, e ele vai ter momento que ele vai sofrer. Se a ferramenta que ele utiliza não estiver preparada, ele vai sofrer mais ainda. É por isso que tem pessoas sofrendo, não produz, o ministério não vai progredir, não vai ter êxito, porque ele não tem preparo. Ele tem um chamado de Deus, mas ele não tem um preparo. Deixa eu contar aqui uma alegoria para os irmãos. Dizem que é uma história real. Os irmãos sabem que depois eu vou entrar aqui no texto, só estou fazendo uma introdução aqui, para criar uma plataforma para a gente entender bem. Diz uma certa história, que há países que têm concursos para se cortar lenha.
Por exemplo, a Irlanda mesmo é uma, o Canadá também. E diz a história que tinha um veterano, já um ancião, que cortava muita lenha. E todos os anos ele vencia o concurso. E um jovem ficou observando ele. É sempre bom a gente observar as pessoas que já passaram em caminho que nós não passamos ainda. É sempre bom a gente ouvir conselhos daqueles que têm um caráter ilibado, vida com Deus, que dá exemplo, pessoas que não são atrapalhados, não andam embaraçados com as coisas desse mundo. Amém, meus irmãos? Porque o obreiro, ele é uma referência. Ele precisa ser uma referência onde ele estiver. O dia que o pastor Júlio foi na minha casa, eu comentei com ele que eu louvo a Deus porque eu sou casado com a mesma mulher há 26 anos. Amém? Isso aí é um referencial na vida do obreiro. Eu sou privilegiado, viu? Por isso, Deus me deu esse privilégio de ser casado com a mesma mulher há 26 anos. Isso daí deve ser um exemplo para os obreiros. Porque o que tem de pessoas aí hoje dizendo que são obreiros, mas que já tem 3, 4 casamentos, né? Virou moda. Então isso aqui eu quero pontuar. Então aquele jovem observando o moço observando o Senhor, ele disse assim para aquele homem: eu quero ser o seu discípulo, quero cortar a lenha como o senhor corta. E o ancião respondeu: você está preparado para ser meu discípulo? Estou. Está preparado para fazer literalmente o que eu vou te ensinar? Estou preparado. Então ele foi ser discípulo. Discípulo, a palavra discípulo no Novo Testamento, Jesus usou uma expressão assim, ó, matetes, significa aquele que aprende com o seu mestre e coloca em prática. Porque não adianta aprender e não colocar em prática, né? E diz a história que esse moço foi aprendendo, mas quando fazia um ano que ele era discípulo apenas, ele foi lá e se inscreveu no concurso de cortar lenha sem falar com o mestre. E depois que ele já estava inscrito, ele chamou o mestre. E o moço era bom, ele tinha aprendido muita coisa. Era esforçado, era forte, cortava muita lenha. Mas aí ele foi lá e falou: eu me inscrevi para cortar a lenha. E aí o mestre falou assim: você não está preparado ainda. Você não pode cortar lenha, você ainda é aluno. Não, estou preparado, vou superar o senhor. E aí aconteceu o concurso de corte de lenha. E foi se eliminando os candidatos. E o moço realmente cortava muita lenha mesmo. Mas quando chegou na final mesmo, ficou só ele e o mestre. Ele falou: vai ser uma barbada. E ele começou a cortar lenha, cortar desesperado, no afã de superar o mestre. E ele olhava para o mestre de vez em quando, onde estava sentado. Ah, mas não é possível. Eu estou cortando lenha igual um doido aqui, só me sentado. Daqui a pouco ele cortava mais um pouco e foi se acumulando um monte de lenha. Ele olhou, o homem sentado. Quando terminou o corte de lenha, foram medir, o mestre tinha cortado quase 3 vezes mais que ele. Aí ele fez igual os políticos, né? Quero contar de novo, quero recontagem. Foi medir quase 3 vezes. Aí ele foi perguntar para o mestre o que tinha acontecido. Por que ele olhava, ele estava sentado e ele cortou quase 3 vezes mais? Porque você esqueceu do detalhe que é basilar, é básico. Qual? Quando você viu sentado, eu estava molando o machado. Você, no afã de me superar, você estava utilizando a ferramenta cega. Perceberam, irmãos? Precisa ter preparo para fazer a obra de Deus. Não adianta ser chamado apenas. Eu sou chamado. Foi Deus que me chamou. Claro que foi. Deus nos chama. Agora eu preciso cavar. Eu preciso cavar o poço quanto mais fundo, para que a água que flui desse poço, ela seja cristalina. E quando eu falar, a minha palavra ter peso. O que eu fizer na obra de Deus, Deus ratificar, confirmar lá em cima. Os irmãos estão entendendo bem? Amém? Está sendo didático? Se estiver muito complicado, os irmãos falam. Voltando para o texto, vocês perceberam que Eliseu e Elias estavam juntos. Eliseu era discípulo de Elias. Agora, eu citei Josué e Eliseu, né? Como exemplo de bons obreiros. Só que eles tiveram um problema, esses 2 obreiros. Eles não prepararam o sucessor. Nem dos 2, né? Nem Josué, nem Eliseu. Foram exemplos de alguém que estavam perto do mestre, mas não foram precursores, preparadores de caminho. Como João Batista preparou o caminho para Jesus. Eles não prepararam o caminho para discípulos, sucessores. E aí, tanto no caso de Josué como de Eliseu, deu problema. Josué, se vocês lerem o livro de Josué, uma bênção, as conquistas.
Deus fazendo grandes coisas, mas no livro dos Juízes, depois da morte de Josué, está escrito assim, ó: e levantou-se uma geração que não conhecia Deus. Aí, irmãos, problema, não tinha sucessor, né? Quando o rei foi visitar Eliseu, que ele estava para morrer, acho que no capítulo 13 aqui do segundo livro dos Reis, quando ele já estava para morrer, sabe o que o rei vai dizer? Ele vai usar a expressão que se usava em Israel: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, porque ele estava preocupado com quem assumiria o lugar de profeta no lugar de Eliseu, porque ele tinha preparado sucessor. Então é necessário preparar alguém para nos substituir. Jesus ensinou a fazer discípulos. Jesus é o maior líder e mestre de todos, porque através de 12 pessoas que ele escolheu, ele fez a maior equipe de trabalho do mundo. Percebam que Jesus é mestre por excelência. Jesus é Senhor. Agora, da onde foi na Bíblia que nós acabamos de ler, da onde saiu Elias e Eliseu? Onde ele estava? Num lugar chamado Gilgal. A palavra Gilgal, na sua etimologia, significa círculo, ou então circuncisão. O que é um círculo, irmãos? É uma totalidade, 360 graus, totalidade. Gilgal era onde foi fundada a escola de profetas, onde as pessoas sentavam para aprender, para depois se levantar para ensinar. E eles saíram de Gilgal. Ninguém pode sair para fazer a obra de Deus, para começar ou para encerrar o ministério, se ele não começar em Gilgal. Gilgal é o ponto de partida. Aonde se começa? Vocês estão no Gilgal aqui hoje, aprendendo, né, para que o ministério de vocês seja alavancado. E eu tenho certeza do que eu vou falar aqui, sem medo de errar, pela experiência que Deus tem me dado no ministério de ensino. Quem participar do ensino, conseguir absorver o máximo possível, o ministério de vocês vai ser muito diferente. Porque quem tem preparo, né, ele consegue fazer coisas que outros que não têm não fazem. Mas o outro também não tem chamada? Tem, mas Deus nos usa dentro da nossa capacidade. Quando nós vamos ler os escritos de Paulo e os escritos de Pedro, a essência do escrito é o mesmo, ok? Porque quem inspirou foi o Espírito Santo. Todavia, aonde está o maior número de cartas pastorais e de conceitos doutrinários? Nas cartas de Paulo. Por quê? Porque Paulo era mais preparado. Paulo tinha mais bagagem do que Pedro. Então é necessário ser preparado, irmãos. Eu sou pentecostal, eu gosto do culto do fogo, do movimento, igual dizem aí. Eu gosto dos dons, eu não sou sensacionista. Eu gosto de culto pentecostal. Porém, tem que ter embasamento bíblico. Tem que ter fundamentação sólida nas escrituras. Voltando para o texto, aí eu já vou entrar no assunto mesmo. Vocês percebam que ele sai de Gilgal e eles vão na direção de qual lugar? Vocês estão por aí? A Bíblia está aberta aí? Para onde eles vão? Betel. Betel significa casa de Deus. Olha, eles saem do lugar de aprendizado de Gilgal, eles vão na direção da casa de Deus. Por quê? Porque agora você está aprendendo, você pode ir para a casa de Deus para começar a ensinar o que você está aprendendo. Depois ele sai dali e Elias dizendo: fica-te aqui porque o Senhor me enviou. Vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Ele está dizendo o seguinte: eu sou seu discípulo, estou com o Senhor para o que der e vier. E perceba que os filhos dos profetas, que eram os alunos, eles vão perguntar assim: por acaso você está sabendo que o seu Senhor vai ser tomado? O que ele responde? Eu sei. Vocês podem ficar calados porque eu sei, porque o discípulo, o homem de Deus preparado, ele não é pego de surpresa. Ele sabe, ele tem contato com Deus, ele tem comunhão com Deus, e Deus fala com aquele que ele chama. Deus é aquele que nunca deixa quem ele chamou enganado. Ele nos chama, nós vamos nos preparando, ele vai revelando a sua vontade. E a Bíblia diz que a vereda do justo é como a aurora do dia. Ela vai clareando até ser dia perfeito. Significa que na medida que vocês forem estudando, preparando, anotando, né, vocês vão ter o privilégio de cada dia ir sendo aperfeiçoado. O texto que você não entendia na Bíblia, você vai passar a entender, vai clarear, e aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar. Amém? Inclusive, só abrir um parênteses, se vocês quiserem a apostila do assunto que eu trouxe aqui,
Tem ali, viu? Os irmãos podem procurar com o irmão Danilo ali e adquirir. É R$15 cada um. Tem outros temas que eu trouxe também, vários temas, se vocês quiserem depois, procure o irmão Danilo. Bom, voltando aqui agora, eu vou começar a falar os tópicos, que eu dei uma introdução aqui, e falar os tópicos que eu preparei aqui. Por exemplo, alicerçando o ministério sobre o princípio da autoridade. O que significa isso? Que eu não posso, de forma alguma, construir um alicerce no meu ministério se eu não estiver debaixo de uma autoridade constituída por Deus. Não há como fazer a obra de Deus desprendida da autoridade máxima que Deus constituiu. Quem é essa autoridade, no caso aqui da igreja? O pastor da igreja. Temos líderes de grupo, né? A autoridade constituída por Deus, há um princípio de autoridade. A palavra autoridade significa ela vem do latim, autoritas, significa delegar, aquele que tem uma energia para poder liderar, organizar, orientar, né? Conduzir alguém. E Deus não abre mão dessa autoridade. É por isso que tem pessoas tentando ser obreiros, tentando trabalhar no ministério, mas não tem sucesso, porque ele quer fazer o trabalho, ele tem boa vontade, mas ele não quer estar debaixo de uma autoridade constituída por Deus. E é um princípio do cosmos, do universo, que rege todo o universo que está em harmonia. Se esse princípio for quebrado, acontece um caos no universo. Ele já foi quebrado uma vez. Quem quebrou, pastor Mauro? Lúcifer. A síndrome de Lúcifer. Lúcifer, nessa palavra Lúcifer foi traduzida por Jerônimo, quando ele traduziu uma Bíblia, tinha uma Vulgata Latina, porque a palavra Lúcifer ela não existia até então. A tradução para o anjo, querubim, ungido, aquele que caiu, que se transformou em Satanás, a tradução no texto hebraico antigo era Vênus, estrela da manhã, estrela da alva. Aí Jerônimo vem e faz uma junção de duas palavras, luz e fé, Lúcifer. Esse querubim era um ser de alta esfera hierárquica. Só tem dois personagens na Bíblia que têm a conotação da palavra ungido, só Jesus e Lúcifer. Ele caiu por quê? Porque a soberba, o orgulho tomou conta do seu coração. Há uma série de indicadores que mostram por que ele caiu. Eu estou falando aqui um panorama, uma síntese, um resumo de como ele caiu. Porque ele quis ser semelhante ao Altíssimo e ele quis colocar o seu trono acima dos outros anjos, acima das estrelas de Deus. A soberba, né? A injustiça do seu comércio. E ele quebrou o princípio de autoridade que regia até então todo o universo. E Deus então levanta Miguel. A palavra Miguel no hebraico significa quem é semelhante a Jeová? É uma pergunta. Porque até então Miguel, pastor Júlio, não estava no cenário. Ele só aparece quando ele precisa destituir Lúcifer. Porque ninguém pode ser semelhante a Jeová. E ele tem tanto ódio de nós, porque a Bíblia diz que Deus nos fez imagem e semelhança de Deus. E ele não pôde ser semelhante ao Altíssimo. Então, é um princípio de autoridade. O que aconteceu? Qual o problema que trouxe quando ele caiu? Aconteceu uma crise, um cataclismo, um grande acidente no universo. E aí, toda a terra primitiva foi devastada. Os irmãos já ouviram falar que o que matou os dinossauros foi uma chuva de meteoros? Quem já ouviu isso? Levanta a mão, por favor. Então, sabe que chuva de meteoros é essa? A queda dos anjos. Isso trouxe um caos no universo. E aí entrou-se o versículo 2 de Gênesis 1. A terra ficou sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Aí submergiu tudo, porque houve um caos no universo por quebra de princípio de autoridade. Todos nós que somos crentes, devemos, quando nasce uma criança, os pais devem, primeira coisa, colocar a criança em contato com a autoridade que está sobre a cabeça dela. Porque ninguém pode ser autoridade se não tiver outra autoridade sobre a sua cabeça. Quem são as autoridades da criança? O professor da escola, a professora da escola dominical, o diácono que fica na porta, o pastor da igreja, porque tem pessoas que odeiam pastores porque os pais falam mal dos pastores. Então, como eu vou fazer o trabalho na igreja se eu não estou debaixo da autoridade do meu pastor? Deus não vai aceitar, porque não se pode fazer a obra de Deus desprendida de uma autoridade constituída por Ele. Ah, mas é boa vontade. Usar tinha boa vontade.
Construiu um carro novo, colocou a arca de Deus e foi colocar a mão na arca, morreu. Era levita, podia fazer, né? Mas ninguém colocava a mão na arca. Tinha varais nas laterais com argolas, onde se passavam os varais para poder transportar a arca sem colocar a mão nela. Ele fez isso, tinha boa vontade. Não devia ter colocado também no carro, porque o carro de bois, ele é inseguro, ele balança muito. E os bois balançaram, o carro balançou, a arca caiu. Quando a arca foi caindo, ele levou a mão, esqueceu o princípio, que não podia colocar a mão na arca. O princípio não é imutável, não se esquece. E eu gosto sempre de ensinar o que é um princípio, um exemplo muito simples aqui, ó. Olha esse verso. Caiu. Por que ele caiu, irmãos? Por causa do peso dele, a gravidade, ele é mais pesado que o ar. Se eu entregasse esse lenço na mão de Moisés, ou então de Adão, se eu pudesse fazer isso, e ele soltasse, o que acontecia? Caía também, porque é imutável, é princípio, não tem como mudar. Então, o que é princípio, Deus não negocia, e nós também não negociamos. E para o ministério, para o reino de Deus, é necessário trabalhar com princípios e preceitos. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Então, se alguém quer trabalhar no reino de Deus, ser obreiro ou obreira por excelência, o que nós vamos falar aqui nessa noite é independente de hierarquia de ministério, de denominação, porque cada denominação tem uma hierarquia ministerial. Nós vamos falar à luz das Escrituras, que é a carta magna da igreja, o instrumento da verdade teológica do cristianismo é a Bíblia. Amém, meus irmãos? Amém. Então nós vamos mostrar aqui a luz da Bíblia para os irmãos. Por que precisa se preparar, pastor? Por que precisa saber, além de estar vinculado a uma autoridade constituída? Quando pastor, eu ensino, está aqui, ó, está minha esposa, já quero agradecer eles que vieram comigo, o operador Danilo e a irmã Ana, que é secretária de missões da igreja. Quando eles vão fazer alguma coisa, eles me perguntam, até minha esposa, se eu falar para eles assim, pode fazer, vai dar certo. Eles vão fazer e vão ter êxito. Quando eu falo não para eles, eu estou protegendo eles. Eu já ensinei isso para eles já. Não façam porque eu estou protegendo vocês. Só que eu falo por que não faz, né? Não é como o déspota, o ditador, não faz e acabou. Não faz, eu vou explicar por que não faz, porque eu sei que vai dar errado. O líder tem a visão mais ampla do que os liderados, e eu ensino eles, pastor Júlio, de questionar, porque toda liderança que não quer ser questionada tem um ponto de interrogação, tem alguma coisa que não está certa, porque eu posso ser questionado, eu tenho que ter uma vida ilibada, eu tenho que dar exemplo para eles. E a minha vida é um livro aberto, eles me conhecem. Então eles estão aqui porque eles sabem onde eu piso, né? Porque quando eu falar não para eles, eles já sabem que eu estou falando não. Agora, não, eu não vou falar para você, não é para fazer, eu não vou te falar por quê. Aí já dá para desconfiar, não é? Pois bem, lembre-se disso. A autoridade constituída por Deus não pode ser violada, né? Porque o princípio de autoridade é tão importante. Os irmãos se lembram do centurião? O centurião, irmãos, no Império Romano, era alguém que tinha uma posição hierárquica muito alta. A Bíblia, ele cuidava de 100 soldados, ele era líder de 100 soldados, uma centúria. E a Bíblia diz que ele tinha um servo que estava enfermo. Ele foi até Jesus. Já leram essa passagem na Bíblia? Amém? Amém. Quando ele se aproximou de Jesus, ele pediu se Jesus podia curar o servo dele. Ele não era soberbo, porque um centurião poderia ter outro servo, quantos ele quisesse, mas ele amava o seu servo, mesmo sendo um centurião romano. E Jesus disse para ele assim: eu vou na sua casa. O que ele respondeu, irmãos? Como é que é? Precisa não. Eu não sou digno de senhor na minha casa. Eu sou homem de autoridade. Eu tenho servos que eu digo para ele, vai, ele vai, vem, ele vem. Mas eu também estou debaixo da autoridade. Basta uma palavra que o Senhor disser. Nesse momento acontece algo. Esse homem, ele entende o que é princípio de autoridade, e ele entra no mundo espiritual. Jesus disse assim: nem mesmo em Israel
Ele entendeu, pastor Júlio, que ele estava diante de uma autoridade maior que ele. Jesus era maior que ele. E Jesus falou: pode ir, o moço está curado. E ele foi embora. Quando ele vai chegando, os outros servos vieram ao encontro dele. E eles vieram dizer que o moço já estava curado. Ele perguntou a hora. Que hora foi? Quando eles disseram a hora, aí ele entendeu que no momento que Jesus disse: pode ir, que ele está curado, aconteceu. Princípio de autoridade. Quer ter sucesso no teu ministério, no teu trabalho, na tua cooperação na obra de Deus? Esteja debaixo de uma autoridade constituída por Deus. Faça tudo agregado, vinculado à autoridade que está sobre a tua cabeça. Porque ninguém pode ser autoridade se não tiver autoridade. Amém, meus irmãos? Amém. Muito bem, então está aqui: alicerçando o ministério sobre o princípio de autoridade. A palavra que Paulo usa no Novo Testamento para autoridade ou subordinação é exousia. Significa autoridade delegada. É quando alguém que está acima de nós, ele delega, porque ninguém trabalha sozinho também, viu? Eu conheço líderes que ele bate o escanteio, vou usar uma metáfora. Ele bate o escanteio, corre, cabeceia a bola e ainda fica no gol para pegar a bola. Ele não passa a bola para ninguém, porque ele é centralizador. Ele quer que ele fazer tudo sozinho e ele não consegue. Por que Jesus escolheu 12? Delegando funções, delegando, né? O líder sabe como fazer, não é ausente, ele vai supervisionar tudo, ele vai acompanhar para ver se está tudo sendo feito segundo os princípios e preceitos certos da palavra de Deus. Todavia, ele delega. Quando ele delega a função para nós, que somos liderados, ele está confiando em nós. Se alguém tem cargo aqui, o pastor Júlio confiou o cargo para vocês, é porque vocês são de confiança. Ninguém recebe um cargo que ele não seja de confiança. Amém, meus irmãos? Amém. Pois bem, então vamos lá. Agora eu vou caminhar aqui mais um pouco. Pastor, mas por que tem que ser preparado? Você já leu aquela passagem está no segundo livro dos Reis também, da veneno que tinha na panela? Quem já leu essa passagem? Estava tendo fome naquela época, uma crise financeira. É lá na escola de profetas, viu? E a Bíblia diz que Eliseu chegou, eles estavam com fome. Ele disse assim para o seu servo, era para Geazi, o servo dele: vai no campo e apanha colossíntidas ou coloquíntidas, que eram umas plantas, apanha ervas, ele disse, para trazer e fazer um caldo para os profetas. Ele mandou o moço dele, mas a Bíblia diz que outro saiu ao campo. Não foi quem ele mandou. Isso daqui é uma falta de comunicação, né? Ou então alguém fez que não entendeu. Porque a Bíblia, Paulo diz: se a trombeta não der o sonido certo, quem se preparará para a batalha? O líder está falando grego, o liderado está falando inglês. Não vai dar certo. Ele mandou o moço dele, saiu outro. Como aquele outro não conhecia, por isso tem que conhecer, né? As heresias que estão por aí, conhecer o que a Bíblia diz, está de acordo com o que a Bíblia diz. Mas foi fulano pregador, fulano de tal, não importa, tem que conferir o que a Escritura diz. Os crentes bereanos de Bereia, Paulo diz que eles eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles conferiam o que eles estavam falando, se estava na Escritura. Pois nós vamos ler vários textos aqui. E aí ele saiu para apanhar ervas, e ele achou uma parra brava, venenosa. Encheu a capa dele. Capa é símbolo de ministério, viu? Capa na Bíblia, no Antigo Testamento, simboliza ministério. Ele encheu o ministério dele com coisa ruim. E aí, essas parras bravas, segundo alguns teólogos, ela tinha efeito laxante, laxativo. Chegou lá, colocou, cortou lá sem conhecer. Era muito parecida com a outra que era boa. Por isso tem muita coisa parecida aí, mas não é, viu? Denorex, quem lembra? Parece, mas não é. Parece homem de Deus, mas não é. Parece mulher de Deus, parece grande pregador, mas não é. É papagaio, é símbolo do papagaio, repetidor de mensagens que ele ouve na internet, né? Repetidor de jargões, de chavões. Não está na Bíblia, está na Bíblia, mas não está. Não é? Na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
Não cai uma folha da árvore se Deus não quiser. E ele fala que está na Bíblia. Mas não está na Bíblia isso daí. Ou na presença de Deus até está, viu? Mas não é na presença de Deus. O Jó 42 é na presença do Leviatã, que é um tipo de Satanás. É um crocodilo pré-histórico que tipifica Satanás. E eles dizem que é na presença de Deus, sem ler o contexto. Texto sem contexto é pretexto para heresia, barra brava. Enche o ministério disso e depois fica repetindo, né? Tem muito deles por aí hoje. Eu sei que em Barretos não tem, mas eu tenho andado por aí, está cheio deles, viu? E quando cortou lá, a sorte que alguém foi comer, e aí percebeu que tinha veneno. Acho que só experimentou e jogou fora, né? Tem morte na panela, homem de Deus. Ainda bem que tem homens de Deus e mulheres de Deus na obra de Deus que percebem e são auxiliadores do líder e ajudam, né? Aí Eliseu jogou fora comigo, irmãos? Jogou? O que ele fez? A Bíblia diz que ele pegou farinha, e farinha simboliza a palavra aqui, ó. Consertou, tirou o veneno. Essa palavra aqui tira o veneno, tira as heresias, tira aquilo que é errado. Ela é lâmpada e luz para os nossos pés e para o nosso caminho. Ela dá a direção certa, ela é inerrante, ela é insofismável, inquestionável, transformadora, renovadora, santa, eterna, bendita. É a palavra de Deus, instrumento da verdade teológica do cristianismo, carta magna da igreja, única regra de fé da igreja. Amém, meus irmãos? Amém. Então precisa conhecer sim. A farinha consertou, tirou o veneno. É o antídoto, né? Para os venenos. Bom, vamos lá. A vitória de Israel e a bênção de Moisés. Os irmãos já leram aquela passagem também. Eu não estou pegando aqui, abrindo para a gente ler minuciosamente, para ganhar tempo, né? Já leram aquela passagem? Logo que o povo, está lá em Êxodo 17, a partir do versículo 8, logo que o povo sai do Egito, eles vão ter uma primeira batalha com os amalequitas, né? E Moisés vai subir no monte. Todo mundo já viu, é bem conhecido. E quando Moisés abaixava os braços, o povo perdia. Quando ele levantava os braços, o que acontecia? O povo começava a prevalecer. Mas teve um momento que cansou, de cedo até o pôr do sol, hein? Cansou os braços. Tem um momento que o líder cansa, viu, irmãos? Por isso tem que ter cooperadores. Por se falar nisso, abre-se um parênteses. Alguém saberia me dizer o que significa a palavra cooperador? Tem algum cooperador aqui? Eu sou mais um. Amém? Uma coisa importante para se entender, independente da hierarquia, é que quando alguém é consagrado ao ministério, por exemplo, eu sou diácono até hoje. Mas você não é pastor? Sou, mas sou diácono. Todo o pastor é diácono, mas nem todo diácono pode ser pastor. Porque quando você vai recebendo a consagração do ministério, nas etapas, não anula a outra, é acúmulo de funções. Eu continuo sendo diácono, presbítero, sou evangelista e sou pastor, porque eu já passei por todos esses estágios. Uma vez eu separei um irmão lá para ser presbítero, ele era diácono, e aí eu era pastor de um setor na Penápolis, e quando chegou o dia da ceia na sede, ele não queria servir a ceia. Aí eu falei, o irmão veio lá falar para mim, falou, o irmão falou que não vai servir ceia, não, pastor. Ah, mas por quê? Está escalado? Não, porque ele é presbítero. Ele falou que só vai pregar. Aí eu falei, fala para ele que é para ele servir a ceia, que eu estou falando para ele ir. Ele foi, mas não gostou não, porque ele achou que ele não era mais diácono agora. Então, é um acúmulo de funções. Todo diácono, todo pastor é diácono. Agora, o que é um cooperador? Vou explicar para vocês o que significa a palavra cooperador, para vocês entenderem bem. Ó, cooperador significa aquele que ajuda a operar. Por exemplo, uma cirurgia, uma intervenção cirúrgica. Lá na intervenção cirúrgica tem um cirurgião, sim ou não? Mas ele não tem auxiliares? Tem o anestesista, tem o instrumentador cirúrgico, tem outros tem alguns que ficam até enxugando ele aqui, ó, no momento porque é desgastante a cirurgia. Mas quem opera, irmãos? O cirurgião.
O anestesista opera? Não, é o cirurgião que opera. Eles são cooperadores. Eles estão ali para ajudar. Então, quem opera, por isso que todos nós somos cooperadores na obra de Deus. Quem opera é o Senhor. Nós cooperamos, né? E no caso da igreja aqui, falando no âmbito físico, o líder máximo é o pastor da igreja. É ele que está operando, porque tem dois tipos de igreja. Uma igreja é a igreja organismo. Ela é invisível, o corpo místico de Cristo. Ninguém vê ela. Essa Deus cuida, ninguém põe a mão nela. Agora, a igreja organização, quem cuida são os homens. Efésios 4:11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, buscando o aperfeiçoamento dos santos e a edificação do corpo de Cristo. Então, quem dirige a igreja do Senhor são os homens. Ah, mas Deus que me chamou, mas tem que passar pela mão dos homens. Sabe que um dia um cidadão falou para mim, eu não acredito na Bíblia porque foi o homem que escreveu. Eu falei, claro, você queria que girafa escrevesse? Quem domina a escrita são os homens. Então, irmãos, Deus nos chama, mas quem confirma são os homens. Não é? Então, muito bem. Voltemos aqui para a vitória de Moisés. Moisés, quando ele levantava a mão, o povo prevalecia. Quando ele baixava a mão, aí a Bíblia diz que Arão e Hur, que eram dois cooperadores de Moisés, pegaram os braços deles e seguraram, para ele ficar com as mãos estendidas, e o povo prevaleceu. A Bíblia diz que Josué disparatou os amalequitas ao fio da espada. O que significa isso? Que o homem de Deus, ele tem o poder, não é o poder, eu quero que vocês me entendam, o poder delegado por Deus, para ele declarar ou decretar. Uma palavra do líder, ela pode trazer muita coisa. A palavra do líder, ela tem autoridade delegada por Deus para poder decretar alguma coisa na nossa vida. É por isso que às vezes eu tenho que segurar os braços do meu líder, né? Porque ele vai cansar. É desgastante o ministério, irmãos. É muito desgastante. O ministério nos traz marcas terríveis, nos deixa desgastados. Desde que eu fui chamado para o ministério, eu sempre, pela misericórdia de Deus, sempre trabalhei integral na obra, sempre. E eu conheço companheiros que trabalham secularmente e trabalham na obra, não sei como que eles conseguem, porque é extremamente desgastante, né? Um dia eu disse para o Danilo que eu passei um período de 10 anos estudando 8 horas por dia. Eu jamais conseguiria fazer isso se eu estivesse trabalhando secularmente. Por isso que a Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário. Quem trabalha no altar, viva no altar, né? Paulo diz assim: não atarás a boca ao boi que debulha. Acaso falo eu de boi? Ele está falando do ministério, do salário do obreiro. Porque o obreiro tem que estar integralmente na obra de Deus, atendendo as ovelhas. Mas ele cansa. Quando ele cansa, os cooperadores entram em ação. Quantos aqui são cooperadores do reino de Deus? Amém, meus irmãos? Muito bem. Vamos caminhar. A igreja e seus oficiais. O que são oficiais na igreja? Existem, né? Os mais variados tipos de hierarquia, nomenclatura, terminologia que a Bíblia usa, por exemplo, evangelista, pastor, né? Apóstolo, diácono. Algumas não estão na Bíblia, viu? Por exemplo, missionário mesmo não está na Bíblia. Vocês não vão achar essa palavra missionário na Bíblia, mas o conceito está na Bíblia. Por exemplo, trindade está na Bíblia. Vocês já acharam essa palavra trindade na Bíblia? Porque ela não está na Bíblia, mas o conceito da doutrina da trindade está na Bíblia. Não necessariamente. Um dia o testemunho de Jeová falou para mim, falou, não tem a palavra trindade na Bíblia. Eu falei para ele, nem salão do reino, nem testemunho de Jeová também. Isso também não está na Bíblia, não é? Agora, o conceito de trindade, das três pessoas, né, o Deus único, mas também em três pessoas, está na Bíblia. O único Deus, mas em três pessoas distintas. Não separamos a substância, não é? É o único Deus, tanto é que só existe um trono. Você nunca vai ler tronos de Deus, é só um trono, porque é só um Deus, mas em três pessoas. Então, independentemente da terminologia, tem algum evangelista aqui? Levanta a mão, por favor. 2. Tem algum diácono?
diaconisa, diácono. Operador, todos nós somos. Pastor, pastor Júnior. Tem algum presbítero? Nenhum? Não dá, né? Muito bem. Então, independente dessa terminologia, o que nos faz mesmo fazer a obra de Deus de modo excelente é a função que nós exercemos na casa do Senhor. Tem pessoas que não são diáconos, mas eles exercem a função de diácono ou de diaconisa. A palavra diaconisa também não está na Bíblia. É a esposa do diácono no Novo Testamento, né? Assim como também não tem pastora na Bíblia. É a esposa do pastor, não é? Então vamos caminhar aqui em algumas coisas. Vamos ler 1 Timóteo 3, versículo 1. É uma das cartas pastorais, né? Está sendo bem explicado, os irmãos digam amém. Perguntar, irmãos, não saia com dúvida não. Timóteo 3:1, como diz aí? Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Amém. Esta é uma palavra fiel. Que palavra é esta? A Escritura Sagrada. Se alguém deseja ou almeja o episcopado, a palavra episcopos aí, é a palavra que traz a conotação para o bispo, né? O ministério. Eu vou fazer aqui vou parafrasear ela, traduzir. Se alguém deseja o ministério, excelente obra deseja. Por isso que eu coloquei aqui: o excelente ministério requer um excelente preparo. Quantos aqui desejam trabalhar no ministério? Levanta a mão, por favor. Todos vocês desejam? Quantos aqui desejam seguir os princípios da palavra de Deus? Quantos desejam ser um obreiro mais excelente? Amém? Maravilha. Então, observem que aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Agora, eu tenho uma notícia para dar para vocês. No mundo dos homens, mundo secular, por exemplo, se você for trabalhar, eu for trabalhar numa empresa, eu gosto sempre de falar isso, que é bom para entender. Uma grande empresa, eu tenho que ser quase perfeito, senão não entra lá. Hipoteticamente perfeito, né? Para os homens. Deus não trabalha com essa mesma conceito humano. No mundo dos homens, eles escolhem homens hipoteticamente perfeitos para fazer uma obra imperfeita. Deus pega homens imperfeitos para fazer uma obra perfeita. Por isso que é muito diferente você trabalhar no reino de Deus e trabalhar no reino dos homens. O homem, ele olha muito a aparência, o estereótipo, né? Deus, ele trabalha com questões, com conceitos entreináveis aqui, ó, de dentro, né? Ele chama alguém, vocaciona alguém para fazer a sua obra. E aí entra a questão do preparo, irmãos. Ninguém pode fazer a obra de Deus de improviso. A pior coisa que existe é alguém fazendo a obra de Deus de improviso. Minha esposa me conhece, ela sabe que quando eu vou sair para ministrar, ou mesmo quando eu vou pregar na igreja que eu sou pastor, eu não gosto de improviso. E eu sei quando alguém está pregando de improviso. Eu conheço, não adianta. Se começou a pregar de improviso, eu percebo. Eu me dedico, eu demoro pelo menos 10 horas eu demoro para preparar um sermão para pregar na igreja. Improviso na obra de Deus não dá. Já pensou em improvisar um avião? Nós vamos voar. Só que o piloto vai fazer improviso. Vocês têm coragem de entrar no avião? Improviso. Isso não pode acontecer na obra de Deus. Aquele médico ali vai operar o osso ali, ó, do improviso. Chega lá sem se preparar. No Rio de Janeiro aconteceu. O cidadão ia amputar a perna, eles amputaram a perna errada, a perna boa. Aí ficou sem as duas pernas. Depois teve que amputar a outra. Improviso, sem preparo, negligente, né? O que tem de pessoas negligentes aí tentando fazer a obra de Deus de qualquer jeito,
E a Bíblia diz que aquele que faz a obra de Deus de forma relaxada vai pagar o preço. Então precisa se preparar, e a igreja e seus oficiais. Então vou começar a perguntar aqui, ler alguns textos com os irmãos. Por exemplo, o presbítero na Bíblia, essa palavra presbítero vem do grego presbúteros, ela é sinônima de ancião. Presbítero significa ancião, né? Pessoa experiente, pessoa abalizada, pessoa que tem uma história já no ministério, não pode cair de paraquedas. Os presbíteros eram tão importantes que eles eram chamados para ser juízes de causas, para aconselhar pessoas, né? Por isso que a Bíblia diz que o bispo, o presbítero, não pode ser neófito, de pouco tempo de conversão, para ele não se ensoberbecer e cair na condenação do diabo. A condenação do diabo foi exatamente se ensoberbecer, pecar contra a autoridade de Deus e ser condenado ao lago de fogo. Observe que ele pecou só uma vez, né? Não foi uma? Só uma. E ele nunca mais teve perdão, porque não pecou contra a santidade de Deus, contra a autoridade de Deus. É como se fosse uma balança de 2 pratos. As balanças antigas tinha 2 pratos e um fiel no meio. Balança de feira. Aí, vamos supor que, vamos imaginar, num prato tem a autoridade de Deus, no outro prato tem a santidade de Deus. O peso que Deus utiliza para julgar pecado contra a autoridade é uma, contra a santidade é outra. Então, o bispo, o presbítero, essa palavra bispo não é um cargo. Nesse caso é um pecado contra o Espírito Santo. Não, isso aí é chamado na Bíblia, até o que eu falei da Severina, a blasfêmia contra o Espírito Santo é uma coisa. É porque a gente tem o costume de pregar e dizer que o único pecado que nos faz perder a salvação é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas isso não é verdade, à luz da Bíblia não. Tem uma outra que é chamada pecado, crime de ter a fim. Inclusive eu tenho até a apostila, se os irmãos quiserem interessar, tem aí. Crime de ter a fim é quando eu passo por cima da autoridade constituída por Deus e eu trago a prerrogativa que é de Deus para mim. Isso é pecado contra, é o pecado de morte que João cita na sua carta, na primeira carta, no capítulo 5, a partir do versículo 16, que a congregação cristã ensina que é o adultério, né? Mas não resiste ao crivo da Bíblia. É o pecado contra a autoridade constituída por Deus. Ok? Quem sabe numa outra oportunidade a gente fala sobre esse assunto, pastor Júlio. Então a palavra bispo na Bíblia não é um cargo. Não é? Tem igrejas que consagram, o que eu disse, não está, nós não vamos questionar aqui as hierarquias das igrejas. Mas bispo na Bíblia é uma função, é o presbítero. Viu? Porque são palavras sinônimos, né? Elas são palavras que são usadas, podem ser usadas. Presbítero, bispo, ancião, são sinônimos. A função é a mesma. O próprio Cristo, a palavra... Então, entre aspas, bispo não deve ser maior que um pastor principal que o pessoal usa? Não, ele é menor na hierarquia porque ele é o presbítero. Ele é menor no sentido hierárquico do ministério, porque o bispo é o presbítero, é o ancião. Ele é bispo porque ele se consagrou a bispo, né? Ele mesmo se consagrou. Então, não quer dizer que ele é maior que o pastor, não. Não, ele consagrou para ter uma conotação maior, mas a luz da Escritura Sagrada não é maior, é menor, é menos, porque é o presbítero, é o ancião, é alguém que tinha capacidade, tinha experiência para poder aconselhar os outros, julgar causas, né, e auxiliar o pastor. Tanto que Paulo, ele deixa Tito na ilha de Creta, que era uma ilha da Grécia, e ele diz assim, te deixei em Creta, para que você colocasse as coisas em boa ordem, as coisas restantes, e estabelecesse presbíteros de cidade em cidade. Quer dizer, Tito era o pastor, ele estava acima dos presbíteros, dos bispos no caso. Ok? Bom, vamos lá. A palavra bispo no Novo Testamento é episcopos. A palavra presbítero é presbúteros, não é? Então, são sinônimos, pode ser usado para a mesma função. Os irmãos entenderam? Diga amém. O pastor na Bíblia. Quem é o pastor na Bíblia? O pastor aí já muda porque ele está inserido nos 5 dons ministeriais de Efésios 4 e 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas.
Então a palavra pastor no Novo Testamento é a palavra poimen. Poimen significa aquele que dá pasto. Lá em Jeremias a Bíblia diz assim: vos darei pastores que vos apacente com ciência e sabedoria. Pastor é para isso, liderar. E o pastor ele tem dois instrumentos, já percebeu? O pastor de ovelha mesmo, esse termo pastor ele foi usado numa forma de ternura. Pastor é isso, porque a ovelha é o único animal que não consegue se guiar sozinho. Você soltar uma ovelha, um rebanho de ovelhas perto de um abismo, elas caem. O bode não, o bode sai fora. A ovelha cai, porque ela precisa ser conduzida. Os bodes dão jeito de sair fora. Quem sai debaixo da autoridade do pastor, da condução do pastor, não é ovelha, é bode, porque ele vai se guiar sozinho. Ele acha que ele pode sair e andar onde ele quiser, né? Então essa palavra pastor foi usada com ternura, mas ele tem dois instrumentos. Ele tem o cajado. Vocês já viram o cajado? Ele parece uma bengala, né? Ele tem a ponta torta assim. É porque se às vezes a ovelha for cair em algum lugar, ele puxa ela. Agora ele tem uma varinha também. A tua vara e o teu cajado me consolam. Salmo 23. Davi entendia de pastoreio, porque às vezes precisa bater assim umas varadinhas, né? Só que tem que ser acompanhado com óleo. Dá uma varadinha e passa o óleo. Dá uma varadinha e passa o óleo, para que ela possa entender. A disciplina que o pastor aplica não é para matar ninguém, irmãos, a não ser que ele seja um ditador, né? Que ele queira ver a ovelha morta. É para recuperar, é didática, pedagógica, para a pessoa poder ela encontrar o caminho. Assim como nós corrigimos os filhos, né? Mas tem um negócio de amor aí hoje, irmãos, está na moda, viu? Amor sem correção, ele não está completo. Limites, né? E tem um outro que eu chamo de mimimi, que eles dizem assim: não julgueis para não ser julgado. Não pode julgar, sendo que a Bíblia diz que eu posso julgar. A Bíblia diz, o apóstolo Pedro diz que o julgamento começa pela casa de Deus. O apóstolo Paulo diz: julgai todas as coisas, retém o bom. Retém o que é bom, né? Eu não posso fazer juízo temerário. Mateus capítulo 7. Não julgueis para não ser julgado. Temerário é quando alguém fala do outro aquilo que ele também faz. Ou ele faz mais ainda do que o outro pior e fala. Aí é juízo temerário. Mas se ele tem uma vida pautada e ele faz juízo de valor, ele pode sim. Eu posso julgar até as profecias. A Bíblia me diz que eu devo julgar as profecias, para ver se ela vem de Deus ou não. E a Bíblia diz que a igreja vai julgar até os anjos. 1 Coríntios capítulo 6. Os anjos caídos, né? Julgai todas as coisas. Juízo de valor. Mais uma coisa importante que eu acho que você puder até anotar: o que dirige a igreja são os dons ministeriais e não os dons espirituais. Igreja dirigida por profetada, ela vai ter grandes problemas. E lá no Apocalipse, tem uma igreja que chama Tiatira. Essa igreja era dirigida só por uma profetisa lá, que era a esposa do pastor da igreja, mas quem dirigia era ela. E ela trazia profecias e não tinha mais culto de ensino lá. Era só profecias. Então o que dirige a igreja são os dons ministeriais, não os dons espirituais. Ah, mas eu tive um sonho, eu tive uma revelação que o pastor tem que fazer assim. Não, a revelação do pastor está aqui, ó. A Bíblia Sagrada. É assim que dirige a igreja, pelos dons ministeriais. Então pastor, a palavra poimen, né? E tem presbíteros que estão dirigindo igrejas aí, então devem ser considerados como pastores também, porque ele não tem o cargo, mas ele tem a função. Quer ver? Vamos ler um texto. 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5. Ele pode estar apacentando uma congregação, não é? E ele tem que ser respeitado como pastor ali. Isso é importante. E todas as igrejas que eu assumi, irmãos, até hoje, eu já estou na 7ª igreja, né? Pela misericórdia de Deus. Sabe o que eu ensinava o povo? Me chama de pastor. Ah, você. E eu ensino até os meus parentes me chamar de pastor.
Até minha sogra. Que a sogra é difícil ensinar, mas tem que aprender. Ó, não me chame de você. Assim, no convívio da família, tudo bem. Mas perto dos irmãos, não. Porque isso é um sinônimo de respeito. Autoridade pastoral. É necessário. Ah, mas o fulano não é presbítero, ele é meu cunhado. Ele pode ser presbítero, mas ele é o pastor da igreja. Chame ele de pastor. Ele é cunhado no âmbito da família, na igreja não. E a minha esposa me chama de pastor na igreja, ela sabe. Isso é o que? É orgulho, irmãos? Soberba? Não, isso é princípio bíblico. Precisa ser feito. Pois bem, a pessoa chega aqui, né? Ah, vou congregar naquela igreja, olha que bênção. Chega aqui, todo mundo chamando o pastor junto de você. Aí eles falam, ih, aquela igreja ali não dá. Eles não estão respeitando meu pastor, eles não vão me respeitar também. Respeito, reciprocidade, né? Respeito, precisa. Vamos mais. Se tiver pergunta, pode ir anotando, pode. Pastor, então na hierarquia, você não a autoridade espiritual tanto do pastor, aí depois vem os presbíteros e demais. O evangelista tem igrejas que são, é por isso que eu falei que eu não quero entrar em hierarquias, né? O evangelista ele é um ministro também, considerado praticamente um pastor, mas na hierarquia geralmente bíblica é cooperador, diácono, né? Presbíteros, pastores, a hierarquia é essa. Depois eu vou falar sobre o apóstolo também, aí eu vou mostrar o que é o apóstolo nos dias de hoje, né? Então o presbítero, irmãos, ele está numa linha hierárquica alta também, auxiliar o pastor, ser pastor de uma congregação, viu? Isso é muito importante. O cargo de diácono também é extremamente importante. A Bíblia diz que quem servir bem como diácono alcançará uma posição de honra. Tem gente que não quer ser diácono, quer ficar na porta. E ele é um bom diácono. E se tirar ele do diaconato, acabou o ministério dele. Porque ele foi chamado para ser diácono. Aí que está também a pessoa saber para quem foi chamado. A vocação. Também tem as pessoas que eram contas. Morreu. Porque foi chamado para aquilo. Não adianta. Aí como às vezes ele é amigo do pastor, ou ele é político, ou ele tem um dízimo alto, aí ele vai ser consagrado. Isso é conveniência. Ministério é chamado. Vamos ler um texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Olha esse texto. Vocês sabem o que está escrito em Hebreus 5 e 4? Quem sabe de cor? Lá está escrito assim, ó: ninguém tome para si esta honra, a não ser quem foi chamado como Arão. Ministério tem que ser chamado. Não adianta se aventurar porque vai dar errado. Irmãos, se o camarada não tiver chamado, é melhor ele fazer outra coisa. Vai vender limão, vai fazer outra coisa. Não se aventure no ministério, porque vai ser um fiasco, vai ser um fracasso, porque ele não foi vocacionado. Não dá certo. Nepotismo ministerial, pastores que pegam seus filhos que nunca foram chamados para pastorar e coloca lá, goela abaixo da igreja. Eu sou extremamente a favor de que o filho de pastor seja pastor desde que ele for chamado, desde que ele seja testado igual aos outros. Não é melhor um filho de pastor ser pastor do que ele ser crente? Sim ou não? Mas ele precisa ser chamado. Olha Atos capítulo 13. Presta bem atenção nesse texto. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes. Tem uma outra tradução que fala Colasso de Herodes, né? Não sei se tem alguma aí. Colasso significa mamou no mesmo seio. A revista atualizada está Colasso. E o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o pastor presidente. Ué, não foi o pastor presidente, não? Disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e Saulo. Perceberam que a palavra está dizendo Barnabé e Saulo? Por que ele não está falando Saulo e Barnabé? A Bíblia tem uma concordância e uma ordem inerrante, porque o líder aqui era Barnabé,
A partir do capítulo 15 muda, é Paulo e Barnabé. Quem mudou a hierarquia foi Deus. É só ele que muda. Quando ele é chamado aqui, ele estava lá na cidade dele, em Tarso, fazia 10 anos no anonimato. Saulo, o grande apóstolo Paulo, hein? Aí Barnabé lembrou dele. Chama o irmão Saulo. Por isso que Barnabé é o líder aqui. Só a partir do 15 que começa. Barnabé, é Paulo e Barnabé. Deus mudou a hierarquia. Então aqui, ó. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que tem chamado. Agora, ele já podia apartar. Olha o que eles fizeram de novo. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quem separou, irmãos? O Espírito Santo. Tem que orar, tem que separar. Eu estava conversando com o irmão e ele disse para mim que o pastor dele falou assim: você veio de terno na igreja, terno bonito, pode separar para obreiro hoje. Dava para dar risada se não fosse tão trágico. Como que eu separo alguém pela roupa que ele está usando? Não é pelo chamado, a vocação, pelo preparo, é porque ele tem um terno bonito. Manda o terno pregar, manda o terno fazer a obra de Deus. Não é, irmãos? Isso daí é um contrassenso. Um líder desse, eu me recuso a chamar de líder. Ou então porque ele é amigo do pastor? Não. Ele tem que ser vocacionado, chamado por Deus. O ministério dele vai ser uma bênção para a igreja, para o reino de Deus, para as pessoas que ele liderar, para as pessoas que ele falar a palavra. Amém, meus irmãos? Amém. Bom, então já deu para ter uma noção do pastor, né? Como que o pastor trabalha. O presbítero, eu falei para vocês que é a palavra presbúteros no grego. Vamos ler 1 Timóteo 5. Versículo 17. Como diz aí, 1 Timóteo 5, 17. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente o que trabalham na palavra e na doutrina. Olha aí, doutrina que é ensino. Não? Os presbíteros sejam considerados, né, de dupla, do que? De honra, dupla honra, sejam honrados, principalmente os que trabalham no ensino, na doutrina. Quer dizer, o presbítero tem que ter essa capacidade também de ensinar. Olha aqui, ainda, 1 Timóteo 3, versículo 1 em diante. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o presbítero, ou bispo, né, ou ancião, seja irrepreensível, marido de quantas mulheres? Hã? Eu pensei que podia. Pode não, irmão? Pode ter pelo menos umas 3? Uma só já é difícil cuidar, irmãos. Uma mulher vigilante, sóbrio, honesto. Essa palavra honesto vai aparecer várias vezes aqui, viu? Honesto, hospitaleiro. Olha aqui, a Bíblia diz lá em Hebreus que teve pessoas que recebeu anjos na sua casa e não sabiam. Ló, ele não sabia que era anjos lá, porque foi hospitaleiro. Pensou chegar um anjo na nossa casa? Presbítero: não vai receber ninguém na minha casa não. Um dia eu fui na casa do pastor com a minha esposa. Ela falou assim: faz um café lá. Sabe o que ela respondeu? Não vai ser café para ninguém não. O homem desse pode abandonar o ministério dele, não é?
hospitaleiro, sóbrio. Pode beber não? Sóbrio em todos os aspectos, né? Pensou? Pastor pregando, bêbado, ébrio. Vai resolver gerenciar uma crise, não tem solidez, não tem coerência. Já pensaram? Honesto, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, pode bater na esposa não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Se tiver escorpião no bolso, esquece, viu? Dá tchau assim, Amor ao dinheiro é um tipo de idolatria. O dinheiro é um bom servo, mas não é um bom senhor. Quem tem que dominar o dinheiro sou eu, não ele me dominar. Não é? Que governe bem sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Pergunta. Não neófito, quer dizer, não de pouco tempo de convertido, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, as pessoas lá de fora, que não caia em afronta e no laço do diabo. Qualificações para que alguém seja separado do presbitério da igreja. Então aqui o presbítero pode pregar, pode ensinar. O diácono, aí vai para a diaconisa também. Vou fazer uma pergunta para vocês: qual a principal função de um diácono? Ou de uma diaconisa? A palavra diáconos significa, ou diaconia, significa servir, né? Nas sinagogas lá dos judeus, eles tinham os diáconos, que eles chamavam de parnasim, ou parnas. Daí que veio a tradição, depois lá em Atos capítulo 6, os apóstolos resolveram separar, né, para ele não precisar servir as mesas e não sair do ministério da palavra. Mas qual a função principal de um diácono? Quantos diáconos tem aqui? Levanta a mão, por favor. Muito bem. Não tem nenhum diácono mesmo, só as diaconisas? Faltou, né? Ele faltou essa lição. Não sabia, pastor, eu não sei. Você faltou da lição, irmão, nesse dia. Então aqui, imagine aí, nós estamos aqui para aprender, vamos interagir um pouquinho. Pode falar, irmãos, o que vocês acham que é a função de um diácono ou de uma diaconisa? Eu tenho diaconisa lá na igreja também, viu? Inclusive minha sogra é uma delas. É difícil, não ser pastor não é fácil não. Fala, irmão. Sim, tudo isso, arrumar cadeira, né? Limpar o banheiro, tudo isso é função do diácono, se precisar, né? Ligar os ventiladores, ver se tem alguma luz acesa, tudo isso, verificar o que precisa, servir, né? Mas não é só isso, tem uma principal. Para sentar já é mais para o pastor, mas o diácono pode auxiliar também, pode ajudar no cuidado, sim. Pense. Vamos ler o texto. Aí vai abrir, lançar a luz no entendimento de vocês. Presta bem atenção nesse texto, vocês são bem inteligentes, Crente é bom ensinar que são inteligentes, pastor Júlio. Vamos lá, Atos 6, capítulo 6. Olha, irmão, que interessante, né? Esse capítulo 6 de Atos foi separado 7 varões aqui. Todos eles começaram bem e eram qualificados, mas teve um aqui que se perdeu, sabia? Chama Nicolau. Depois Jesus vai falar da doutrina dos nicolaítas, lá em Apocalipse, para 2 igrejas. Tem contra ti, que toleras a doutrina dos nicolaítas, a qual eu odeio. Vem de Nicolau. Começou bem o ministério, tem pessoas que começam bem, depois ele vai paulatinamente se afastando, aí vem no caos. Tem um cooperador na Bíblia, que Paulo chama de Demas. Ele é citado 2 vezes na Bíblia. A primeira vez ele chama Demas, meu cooperador. Segunda vez, Demas amou-se com o presente certo. Foi embora. Começa bem e termina mal.
O mais interessante é começar bem e terminar bem. Às vezes começar tão bem, tem pessoas que não começam tão bem, precisa mais preparo, mas ele termina bem, não é? O problema é começar bem e terminar mal. Essa doutrina dos nicolaítas, segundo os historiadores, os estudiosos, é que a esposa começou a trair ele, ele achou normal, começou a trair ela também, né? E virou um negócio trocado, sem problema, e depois se estendeu lá para as igrejas da Ásia, os discípulos de Nicolau. Capítulo 6 dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens, de boa reputação. Olha as qualificações. Você viu aquele diácono lá? Ih, aquele é um tribuloso, diz que é crente ainda. É daquela igreja lá, tal, viu? Boa reputação. Cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos para este simples negócio, importante, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. Perceberam que o líder verdadeiro, chamado por Deus, ele deixa a igreja participar das decisões? E isso pareceu o quê? Contentou toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Párnemas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Agora vocês podem falar qual a principal função do diácono. Dissipador de contendas. Porque eles foram separados porque estava tendo problema, contenda entre as viúvas dos gregos e dos judeus. Então, diácono fofoqueiro, diácono que faz contenda na igreja, diácono que fica falando mal do outro, diácono que fica fazendo panelinha, não serve para ser diácono. Você tem que dissipar isso. Olha aqui. Naqueles dias, crescendo, verso 1, o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos, outra tradução fala helenistas, né? Contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Visitar, chegou lá, irmãos, vou visitar, surgiu um assunto de problema, vamos orar, porque se der combustível, se consubstanciar, se jogar gasolina no fogo, alimentar, aí diácono e diaconisa tem que dissipar a contenda. Começou a falar, problema, irmãos, tudo bem, estou te entendendo, mas vamos dissipar isso aqui, apagar o fogo, porque senão o incêndio, vai crescendo, 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 depois haja água para apagar, hein? É interessante uma coisa, né? Eu até falei isso da Severina ontem. Tem pessoas que não querem obedecer o pastor. Não, eu faço do meu jeito. Eu também sou chamado, super espiritual, né? Eu fui chamado também, não é só o pastor. E aí, quando tem um problema sério, quem tem que resolver? Resolve então, não é? Eu contei na Severina ontem que eu fui pastor numa igreja, e eu cheguei lá. Tem um irmão lá que está lá até hoje, ele tinha 5 cargos na igreja. 5. Ele é extremamente preparado, professor de português, um homem muito inteligente. Né? Pode dar o trabalho para ele que ele faz bem. Só que ele era soberbo, não era humilde. E um dia, uma igreja com mais de 200 membros, eu chamei ele, disse para ele, irmão, olha, ele era professor da escola dominical, só ele, uma igreja de 220 membros, né? Conselheiro da mocidade, ele que fazia o programa no rádio, a igreja tinha um programa na rádio, ele era secretário da igreja e ele cantava os hinos. A hora que começava o culto, tinha que chamar ele para cantar os hinos da harpa. 5 cargos. E eu fui percebendo que aquilo estava fazendo mal para ele e para a igreja.
Um dia eu peguei um CD do Oséias de Paulo, que é o cantor Oséias de Paulo, levei na casa dele. Falei, irmão, o senhor pode pôr essa faixa aqui para mim hoje, lá no rádio, por favor? Porque o líder tem 3 palavras que ele precisa falar. Com licença, por favor e muito obrigado. Aí ele olhou o CD assim, muito desprezo. Pastor, mas por que o senhor já põe isso na rádio? Falei, não, irmão, porque eu ouvi o hino e estou pedindo para o senhor pôr lá para mim, vou oferecer para os irmãos. Não, pastor, mas não posso pôr isso aqui no rádio, não. Eu preciso ouvir para ver se pode tocar no rádio. Não é qualquer coisa que põe no rádio. Aí eu falei, irmão, mas eu estou pedindo para o senhor, irmão. Aí ele falou assim, mas não é eu que tomo conta do programa do rádio? Eu falei, não, você é o apresentador, quem toma conta sou eu. Aí ele pôs o CD, mas não gostou, né? Aí passou uns dias, eu chamei ele e disse, ó, irmão, a partir de agora, nós vamos fazer um rodízio aqui. O senhor vai dar uma escola dominical, no domingo, e no outro domingo o senhor senta, o outro irmão vai... O que é pastor? Quem não senta para aprender, não pode levantar para ensinar, irmão. O senhor só está ensinando. Não aceito isso de jeito nenhum. Não tem ninguém nessa igreja aqui preparado para me ensinar. O senhor mais ou menos, viu? O senhor é que dá osso aí, mais ou menos. Agora os outros, nem pensar. Aí eu disse para ele, ó, Tarcísio, mas é uma decisão que eu já tomei. O senhor vai ter que aceitar. Respeitar, pelo menos. Aceitar não, mas respeitar. Aí ele foi embora. Quando chegou na casa dele, irmãos, ele não contentou. Pegou o telefone e me ligou. Pastor Mauro, é o seguinte, a partir de agora, na sua gestão, eu não quero mais cargo nessa igreja. Eu falei, é de Deus, porque ele te tirar a semana que vem. E ele ficou lá, irmãos, 3 anos, eu fiquei lá 3 anos e 8 meses. Minha esposa sabe. Ele tentou voltar para os cargos dele várias vezes. Não, irmão, o senhor não pode voltar. Por que, pastor? Porque o senhor falou para mim que na minha gestão o senhor não queria mais. O senhor só vai voltar para o cargo quando eu sair. Aí quando eu saí, fiquei sabendo que o pastor colocou ele lá. Mas deu problema também. E aí o pastor foi reclamar para mim na minha casa. Eu já estava em Penápolis. Pastor Mauro, eu cheguei lá, dei cargo, porque não foi bem feito. Eu tinha tirado, você foi colocar de novo? Pode falar. Isso. Maravilha, só está. Pois é, irmão. Glória a Deus. Maravilha, irmão. A senhora, com esse princípio, a sua função, a senhora desempenha na igreja, a senhora vai sempre ter êxito, né? Tem um amigo, o pastor Zé Carlos, que ele... Você conhece ele, pastor Júlio? Pastor Zé Carlos de Catanuva, o irmão do pastor Joãozinho de Trator. Ele foi pastorear uma igreja, lá perto de Sorocaba, e ele tinha um cantor na igreja que saía e ele pedia assim, irmãos, quando você sair, me avisa, porque eu preciso saber onde você está, pode acontecer alguma coisa, pode ter algum problema e eu preciso saber. E ele dizia assim, vai sonhando, para nem saber, a vida é minha, eu saio para cantar onde eu quiser. E um dia, irmãos, ele saiu e deu uma enchente nessa cidade, e o rio Sorocaba passa dentro dessa cidade, e transbordou tudo e invadiu a casa desse homem. Ele levou todos os móveis dele embora, e ninguém achava ele. Aí a polícia foi lá na igreja. Eles achavam que ele tinha rodado com a água, com tudo, né? E a polícia chamou o pastor estava pregando, terminou de pregar e foi atender a polícia. Aí ele perguntou assim, esse moço aqui, fulano, ele é dessa igreja? O pastor falou, não, ele vem aqui de vez em quando. Ele não é daqui não, ele vem. Não, porque aconteceu isso, e no Rio Sorocaba, aconteceu isso. Aí o moço chegou. Quando ele chegou, ele viu a casa daquele jeito. Aí sabe quem socorreu ele? Ele fez campanha na igreja, os irmãos deram móveis, tudo. Aí depois sabe o que ele fazia quando ele saía? Preciso avisar o pastor, vou ligar para ele. Posso sair, meu pastor? Isso daí, irmãos, não é porque o pastor é dono da vida de ninguém, não. Cada um é individual. Quem destrói a individualidade das pessoas são as seitas. Lá na seita,
Você não pode pensar, quem pensa são os líderes. Lá é proibido pensar lá, viu? As seitas são assim, na igreja não. Nós podemos pensar. Por exemplo, a Ana e o Danilo aqui. Eu gosto de verde. Eles podem gostar de azul, de vermelho, amarelo. Eles não precisam gostar da cor que eu gosto. Eu jamais vou impor uma cor para eles. Mas o que eles têm que entender é que eu sou o líder deles. E eles, toda vez que eles, não é obrigado a fazer, mas eles, pelo menos quando vão fazer, pastor, o que o senhor acha? Dá um conselho, né? Isso aí, irmãos, é salutar. Vale a pena fazer isso. Agora, pessoas que querem fazer tudo, né, desvinculado da autoridade de Deus, vai ter problema. Pode buscar o histórico. Isso é igual 2 e 2 é 4. Vai ter problema. Então vamos lá. O diácono nós já aprendemos então. Dissipador de contendas. Dá para dar glória? Chegou com contendas e falou: eu sou diácono, diaconisa. Eu não gosto de contenda. Vamos orar. Ah, o senhor me dá um conselho? Dou. Conselho pode fazer, né? Bom, vamos mais. Operador eu já expliquei, aquele que ajuda a operar. Auxiliador, ajudador. O missionário. Tem missionário aqui? Tem a irmã. A senhora também é missionária? Muito bem. A palavra missionário não está na Bíblia. Mas como eu disse, o conceito de missões sim. Uma coisa importante que é preciso saber é que a missão não é do missionário. Ah, o missionário, eu vou enviar o missionário para fazer a missão. Não, quem faz missão é a igreja. A igreja envia ele para fazer a missão dela, porque Jesus delegou a missão para a igreja. Então, se ele estiver lá no campo missionário, ele está fazendo a missão da igreja. Ok? Apóstolo no Novo Testamento, a palavra apóstolos no grego, até o apóstolo João, até chegar no apóstolo João, era um apóstolo com cargo, colégio apostólico é chamado. Quando o apóstolo João morreu, por volta do ano 103, depois de Cristo mais ou menos, acabou os apóstolos. Apóstolo no sentido de alguém dizer, eu sou apóstolo, o cargo máximo. Apóstolos hoje, a palavra apóstolo significa enviado, é o missionário. Se alguém disser, eu sou um apóstolo, foi enviado para fazer a obra da igreja, né? Então o missionário, ele é enviado pela igreja para desempenhar a obra, a missão que Deus estabeleceu para a igreja. Qual missão é essa? Anunciar boas novas, notícia alvissareira, pregação do evangelho. É isso. Isso é o conceito bíblico de missionário nos dias da igreja contemporânea, atual. Não existe mais apóstolo. Pastor Mauro, o que é isso? E esses que estão na televisão? Eles estão lá, mas não são apóstolos. Dizem que são, mas não são. Eu vou falar para vocês por que não. Vamos ler a Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vamos ver o que precisa de alguém ter para ser apóstolo. Se eles tiverem o que a Bíblia exige aqui, eu tiro o chapéu e eu volto atrás, eu digo, eles são apóstolos. Atos capítulo 1, versículo 12 em diante. Todos acharam? Amém. Então voltaram para Jerusalém, no monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, na distância de um caminho de um sábado. Caminho de um sábado, 800 metros, mais ou menos, a 1 quilômetro. Atos dos Apóstolos 1, a partir do versículo 12. Então voltaram para Jerusalém, no monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância de 800 metros, de 800 metros a 1 quilômetro. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, o zelote, né? E Judas, irmão de Tiago. Esse Judas, irmão de Tiago, é o irmão de Jesus, que escreveu a epístola, meio irmão de Jesus. Tiago é o irmão de Judas. Todos estes perseveravam unânimes em oração, súplicas,
com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, para a multidão junto, que era quase 120 pessoas, disse: Homens e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, o salmista lá, né? Acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Porque foi contado... Deixa eu pôr o óculos. Porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Olha, este adquiriu um campo de recompensa da iniquidade, e prestando-se, arrebentou-se pelo meio, todas as suas entranhas se derramaram. Esse campo aqui chama-se o dano, é um campo de morte. Quando ele teve remorso, não que ele se arrependeu, ele não se arrependeu de ter traído Jesus, foi remorso. Já foi no velório, pessoas chorando com remorso? É só na hora, passou o velório, eles vão tomar café, né? Tomar suco, comer, salgar, tranquilo, é só remorso. Ele teve remorso, aí ele foi devolver o dinheiro. Quando ele chegou lá, o sacerdote falou: não pode pôr no cofre, esse dinheiro é dinheiro de sangue, vamos para um campo para enterrar pessoas indigentes, chamar Sodoma esse campo. Então veja bem, 19: foi notório a todos que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo chamasse Eudama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado, o seu ministério. É necessário, agora vem as qualificações para ser apóstolo. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João, até o dia em que entre nós foi recebido ensino, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Primeiro ponto, tinha que ver Jesus, desde o batismo até a ressurreição, tinha que ver Jesus. Paulo, em 1 Coríntios 9, ele faz defesa do seu apostolado, aí ele diz assim: acaso não sou eu apóstolo? Porque os outros apóstolos não consideravam ele apóstolo. Acaso não vi eu o Senhor? Tinha que ver Jesus. Pergunto para os senhores: esses apóstolos modernos viram Jesus? Como eles são apóstolos então? Por isso que apóstolo é o missionário, aquele que foi enviado. Morreu o apóstolo João, de lá para cá nunca mais. Olha aqui. Agora aqui eles vão fazer uma manobra, pastor Júlio. Sabe o que eles vão fazer aqui? Olha o versículo 22, 23. E apresentaram dois: José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido. Olha que oração boa, rápida, né? Para que tome parte nesse ministério e apostolado. E Judas se desviou para ir ao seu próprio lugar, e lançando-lhe sorte, caiu sobre Matias, e por voto comum foi contado nos 11 apóstolos. Você já viu escolher ministério por sorte? Não tem que orar, não tem que jejuar, não tem que pedir a direção de Deus? Coitado daquele que é escolhido para ser obreiro por sorte. Vocês conhecem quem é Matias? Já leu o livro de Matias? Já viu o nome de Matias na cidade, na Nova Jerusalém? Ele já apareceu depois daqui? Por quê? Foi escolhido por sorte. Ministério é vocação. Então, apóstolos é apenas aquele que é enviado por Deus hoje. Ninguém deles viu Jesus. Ou será que viu? O que vocês acham? Está numa escola aqui, irmãos, pode falar. E esses que estão na TV, pastor Mauro, não são apóstolos. À luz das Escrituras, não. Eles podem ter o título, daqui a pouco, sabe o que eles vão ter? Título de quarta pessoa da Trindade. Que apóstolo já está bom. Doutor em divindade. Eu queria saber, eu já estudei isso aí, irmãos. Eu queria saber o que é o doutor em divindade. Porque eu não consegui achar, porque ser doutor em divindade precisa ter um conhecimento minucioso, detalhado, específico de todas as divindades do mundo.
Não existe nenhum homem na terra que tem. Nenhum. Como as pessoas podem ser doutor em divindade? Então são títulos que os homens vão trazendo, prerrogativas para eles que a Escritura não dá apoio. Não há apoio nas Escrituras para tal coisa. Então, veja bem, morreu o apóstolo João, terminou o colégio apostólico. Não há mais apóstolos. Não tem nenhum texto na Bíblia, no Novo Testamento, aí que possa... Não, é apóstolo. Agora, se alguém que tivesse visto Jesus, é apóstolo. Dos chamados dons ministeriais lá, só o apóstolo que não aparece mais, né? Porque todos os outros sim. Ok? Se tiver alguma dúvida, vai anotando. Então, o missionário hoje é enviado por Deus. Se alguém diz ser apóstolo, ele é apenas um missionário. Alguém que foi enviado para fazer a missão que não é dele. A missão é da igreja. Isso é muito importante entender. Né? Eu estava dizendo ontem lá na Severino, nessa mesma igreja que eu acabei de contar para vocês, tinha um casal lá, dentro da Bíblia deles estava escrito missionário fulano, missionário fulano. Eles não respeitavam a liderança da igreja, não iam no culto o dia que eles quisessem, ficavam lá assistindo culto virtual e não iam para a igreja, diziam ser super espirituais, né? Oravam, quando a mulher estava orando, parecia que tinha uma outra pessoa na igreja, ela impostatava a voz assim, mudava. Não eram dizimistas, né? Pessoas que não davam certo para ser missionário. E elas diziam, nós somos missionários, estava escrito na Bíblia. E um dia no culto de missões eu preguei que era missionário, e eu estava muito eloquente aquele dia, né? E eu disse assim, cuidado irmãos, não saia daqui para se aventurar para ser missionário, que você pode ser comido por anaconda. E eles ficaram bravos, mas a realidade era aquela. E nesse dia também eu contei uma outra história, de um certo cidadão, que foi até o pastor presidente do campo, e disse para ele assim, pastor, eu vim aqui no gabinete do pastor, porque Deus me deu uma visão missionária essa noite. Visão missionária. Quem que o senhor viu, irmão? O pastor já conhecia ele. Eu vi uma placa grande, nessa placa tinha um V, um P e um B. O pastor falou, irmão, que visão. E o que o senhor acha que pode ser? Ele, pastor, Deus está me mandando para a obra missionária. Está dizendo para mim, vai para a Bolívia. Aí o pastor falou, não, irmão, não é isso não. Deus já deu a revelação aqui agora. O que é? Vai plantar batata. Porque já sabia quem era ele. Ele não estava balizado para ser um missionário. Ele não estava balizado para fazer a obra de Deus. Nem para ser membro da igreja, quanto mais para ser missionário. Então tudo precisa do preparo, né? Tudo precisa estar com a ferramenta bem preparada. Então, os irmãos vão, na medida que vocês for absorvendo o que eu estou falando aqui, conferindo os textos bíblicos, vocês vão perceber que vocês vão ficar mais críticos, vai filtrar. Quando aparecer alguma coisa na TV, filtra. Os crentes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles filtravam. Eles iam olhar para ver que aquilo que os apóstolos estavam pregando estava na Escritura. Alguma dúvida sobre missionário, apóstolo? O evangelista é um dos dons ministeriais de Efésios 4 e 11. O evangelista, ele é praticamente um pastor. O evangelista, qual é a função mais adequada, no sentido mais simplista da palavra? É ele evangelizar, ganhar almas e trazer para cuidados pastorais. Esse é o trabalho do evangelista. Pode pregar também, pode ser um pregador da palavra, pode dirigir congregações. O evangelista pode. O evangelista, ele é o ministro do evangelho. Então, sem problema nenhum, ele dirige uma congregação. Mas no sentido amplo da palavra, é aquele que leva a notícia alvissareira, a boa nova de salvação. Pode falar, irmão. Mulher pode pregar boas novas,
pode dar uma palavra na igreja, pode auxiliar o pastor aqui que o pastor pedir, pode ajudar no discipulado, desde que ela esteja preparada para fazê-lo, né? Nossa ministério tem um jeito. Sim. Ok, sem problema. A única, por exemplo, a minha esposa, para mim, ela é pastora. A esposa do pastor Júlio é pastora. Mas isso é na função de auxiliar o marido, não na questão de uma mulher ser ungida pastora. Não há fundamentação bíblica para isso. Unção pastoral feminina, não. Né? Alguém ser ungida pastora não tem fundamentação bíblica. Não acha apoio nas escrituras. Agora, que a esposa do pastor é uma pastora, não tem dúvida, né? Um evangelista na igreja que ajuda em várias funções, no aconselhamento, ajuda na discipular uma pessoa, se ela estiver apta, preparada para aquilo, por isso que tem que ter escola. A pior coisa que tem, irmãos, é o obreiro sem escola. Ele não tem escola, ele não está preparado. Como que ele vai fazer algo que ele não conhece, ele não tem domínio? Ele não pode fazer. É como alguém que vai dirigir um carro, que eu já disse. Já pensou, cidadão, eu vou pegar um bitrem aqui, um bitrem, ainda com combustível inflamável, e vou lá para Santos. O senhor sabe fazer? Não, nunca dirigi não. Vocês têm coragem de entrar no caminhão com ele? Aí imagine o mundo espiritual, o reino de Deus, fazer a obra de Deus de qualquer maneira. Não pode. Tem que ter preparo. E aí a pessoa não se prepara e depois ele quer fazer. Eu já fui pastor em igreja, chegava no domingo, o cidadão não dava cara lá. Chegava no domingo e ficava folheando Bíblia. Achava que ele ia pregar. Aí ele não pregava. Pregava eu. Eu preparei, fiquei a semana inteira me preparando. Eu não trabalho de improviso e não aceito obreiros trabalhar comigo de improviso. Não pode improvisar. Tem que estar preparado. Quando abrir a escritura, tem que saber o que vai falar. Quando abrir a escritura, ele tem que conhecer o que ele está falando. Um dia eu vi um irmão pregando, ele estava falando de uma localização que ele estava pregando. Vou dar um exemplo assim, só uma ilustração. É como se ele estivesse falando que ele estava em Barretos e ele estivesse lá em São Paulo, ou lá em Fortaleza. Ele estava falando que era em tal lugar, aquele lugar que ele estava. Eu, como tenho um certo conhecimento de geografia bíblica, eu fiquei pensando, meu Deus do céu. Porque quando você vai ministrar a palavra, você tem que levar a pessoa dentro do acontecimento, dentro do local. Por exemplo, eu vi um irmão explicando que Decápolis era uma cidade. Decápolis não era uma cidade, era 10 cidades. A palavra Decápolis, Deca, vem de 10. 10 cidades ficavam às margens do lago de Genezaré, do mar da Galileia. Aí ele vai pregar, ele estava falando, o outro estava pregando, dizendo que Jonas foi vomitado na praia em Nínive, só se o peixe voou. Como que o peixe pode ter voado lá para Nínive? Nínive é o atual Iraque hoje. Lá não tem praia no lugar, só tem o rio Tigre. Só se o peixe deu uma voada e chegou lá.